Boa tarde, meus irmãos. Na realidade, para mim, aqui nesse momento é boa noite. Estou aqui numa área externa, então já peço desculpas pelos barulhos que possam ter durante a gravação, barulhos externos. Mas hoje está uma noite tão bonita, uma noite tão agradável, então resolvi fazer essa gravação hoje aqui nessa área externa, tá? Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Nossa prece, Senhor Jesus, como sempre, de agradecimento. Agradecimento por estarmos mais um dia aqui nesse planeta juntos, continuando a nossa trajetória e os nossos estudos. Agradecendo, Senhor Jesus, por todas as oportunidades que tem nos dado. Ao amanhecer de cada dia, onde abrimos os nossos olhos e recebemos de presente mais um dia para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para estarmos juntos e continuarmos juntos aprendendo. Agradecemos a espiritualidade dessa casa de amor que nos impulsiona, que nos ajuda, que nos fortalece a cada dia para continuarmos com a nossa casa como um ponto de luz, para continuarmos com os nossos estudos, com as nossas ações, mesmo com todas essas limitações que nós estamos tendo. Obrigada por nos incentivarmos e dizer a cada dia: vocês conseguem. Mestre Jesus, queremos nesse momento não te pedir proteção, Senhor, porque sabemos que protege, mas que alivie os corações dos nossos irmãos que estão sofrendo de ansiedade, de depressão, de despedida pelos seus entes queridos. E sabemos que tem muitas e muitas famílias, Senhor Jesus, passando por esse sofrimento. Então que essa espiritualidade possa ir até esses irmãos e acalentá-los, confortá-los e ampará-los. E aos irmãos que retornam à pátria espiritual, pedimos, Jesus, que cada um seja envolvido no seu coração de amor. E te agradecemos, sim, Jesus, por não desistir de nós, nenhum de nós, e continuar governando esse planeta com sabedoria, doçura e amor. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar de João Batista exatamente por ser o dia que comemoramos o nascimento, de João Batista. Para a Igreja Católica, São João Batista. Só que, antes disso, eu quero conversar um pouquinho com vocês para a gente tentar ter uma ideia linear desse momento de João Batista encarnado, de João Batista no nosso planeta. E aí eu pensei uma forma de tentar demonstrar isso linear na nossa história, pegando a linha do tempo. Quem não lembra, dos professores de história nos primeiros dias, colocar lá no quadro a linha do tempo e dividir para a gente, didaticamente, ela, e nos colocando algumas situações e marcos da história. Então nós temos aí a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Alguns momentos que os historiadores acham importantíssimos para a história da humanidade são sempre esses que são colocados, basicamente.
Alguns dividem mais, colocando alguns outros itens, mas historicamente é basicamente assim que dividem a linha do tempo. Mas quando a gente vai falar de personalidades religiosas, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso na linha do tempo da humanidade. Então, o nosso marco é mais ou menos aqui, quando Jesus nasce, que é aqui que muda a forma de contar os anos. Então, a partir daqui, nós temos o ano 1 depois de Cristo. Daqui para cá, tudo o que aconteceu antes de Cristo, né? Então, Cristo chega no nosso planeta na Idade Antiga. Nossa, muito, muito, muito tempo, né? Porque quando a gente fala 2000 anos, já 2000 anos parece que foi logo ali, né? Mas não, nós já estamos vivenciando a idade contemporânea. Alguns historiadores já estão até nomeando essa idade contemporânea já com um outro nome, mas por enquanto é o que estamos ainda trabalhando com a idade contemporânea, mas já teve a idade moderna, já teve a idade média. Jesus veio então da idade antiga, né? E aí eu queria também colocar aqui como marco importante que 450 anos antes de Jesus, nós tivemos Sócrates. E Sócrates já começou, através da filosofia, a mudar alguns pensamentos e a instituir algumas questões que Jesus viria falar mais à frente. E isso a gente encontra no Evangelho, na parte da introdução, alguns ensinamentos de Sócrates no ano 450 antes de Jesus, através da filosofia, ajudando a humanidade. Antes ainda de Sócrates, nós tivemos Elias, que a gente tanto escuta falar. Então, Elias foi bem antes, né? 875, 850 anos antes de Cristo. Mas antes ainda de Elias, nós tivemos aqui em 1200 antes de Cristo, quem? Moisés, com o Antigo Testamento, né? Tá, Tereza, mas o que isso nos ajuda no entendimento? Eu acho que muito, nos ajuda muito, porque a gente começa a perceber que, apesar das vezes parecer que durante a história nós não tivemos ajuda espiritual, se engana. Porque olha aí, quantos espíritos encarnaram, espíritos importantes, que trouxeram leis de Deus, que prepararam para a chegada de Jesus, estiveram nos falando, estiveram ensinando toda a sociedade. Ou seja, nós não estávamos todo esse tempo desamparados, né? Essa embarcação chamada planeta Terra sempre teve alguém no leme vindo nos guiar. E isso é muito importante. Então vamos lá. Falei de Elias, né? Quem foi Elias? Elias viveu em Israel no século 9 a.C., durante o reinado de Acabe, após a morte do rei Salomão. Ele anunciava o Deus de Israel face a Baal, Deus dos cananeus, do qual Jezabel, esposa do rei Acabe, era ardente missionária. O profeta Elias tinha uma ardente fé em Deus, e seu objetivo era despertar no povo pagão a fé no Deus único, no Deus vivo, pregar a moral e defender os frágeis contra a tirania real. Ele surge no Antigo Testamento numa hora em que a fragilidade do rei Acabe, pela falta de fé no Deus vivo,
precipitava Israel no paganismo. Isso foi por volta de 1875, 1850. Então, o mapa que nós tínhamos mais ou menos dessa região nessa época era assim: o reino de Israel e o reino de Judá, que após a morte do rei Salomão foi dividido, né, nesses dois reinos. Antes era um reino unificado e aí depois foi dividido. Samaria era a capital do reino de Israel, e Jerusalém era a capital do reino de Judá. Então era o mapeamento geográfico mais ou menos que a gente tinha na época de Elias. E aí esse rei Acabe e sua esposa Jezabel, eles acreditavam, né, em Baal e profetizava. E com isso eles faziam cultos, faziam sacrifícios. Era um caos. E eles faziam com que toda aquela população daquela época, do reinado deles, seguissem a Baal. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Elias, tem algumas anotações sobre Elias e toda essa vivência dele com esse povo, com o povo dele, durante o reinado de Acabe. E aí, como Jezabel começa a mandar, né, a executar todos os profetas que não fossem os profetas de Baal, que eram profetas do Senhor, ela manda sair matando todo mundo, né? E aí Elias é obrigado a se distanciar e ir para um local mais longe. E ele chega à casa dessa viúva, que tinha um filho. Era uma viúva muito pobre. A farinha e o azeite que ela tinha daria para ele e para o filho só naquele dia. E quando ele chega à casa e pede a ela, né, abrigo, ela: como que eu vou te abrigar, né? O que eu tenho mal vai dar para hoje, para mim, para o meu filho, e depois não tenho mais. Ele: não, pode deixar que o Senhor vai nos alimentar. E assim foi feito. O azeite se multiplicou, a farinha se multiplicou, mas passado alguns dias, essa criança pega uma enfermidade, vem a óbito, e ela, desesperada, culpa a vinda de Elias à sua casa. E ele, muito chateado, preocupado, desesperado, porque foi a pessoa que o abrigou, né, que perde o filho, que está ali em sofrimento, pega a criança no colo, vai para um quarto e faz uma oração a Jesus, a Deus, e o menino ressuscita, volta à vida, e ele entrega então a criança à mãe novamente. Está registrado no livro dos Reis. E aí, lá no capítulo 18, tem um relato de como Elias enfrenta os profetas de Baal para começar a despertar o seu povo. Depois de muitos anos de seca, todos os movimentos que Elias fazia era através da voz do Senhor que ele ouvia, né? Então, depois de muitos anos de seca, o rei já desesperado, ele manda Elias voltar, procurar o rei e avisar que a seca iria acabar. Elias tinha uma fé tão fervorosa que ele não temia pela sua vida, né? E ele ouvia os comandos e ia lá e fazia. E assim ele fez, foi procurar o rei. Numa leve discussão entre eles, o Elias faz um desafio, lança um desafio para o rei. E diz para ele mandar todo mundo para o Monte Carmelo e lá montarem 2 fogueiras para assar algumas carnes, né? Então manda matar lá uns animais, uns touros, sei lá o quê, colocar nessas 2 fogueiras. Só que ele diz: nós não vamos acender as fogueiras.
seus profetas de Baal vão fazer suas orações, seus pedidos, para que essa carne se asse de alguma forma. Depois eu tento acender a minha fogueira. Depois de muitas horas dos profetas, né, de Baal estarem lá já desesperados, já terem feito tudo que sabiam, até se cortaram, pingaram sangue e tal, e nada acontecia, Elias chega e fala: bom, agora chega, deixa agora que é a minha vez, eu vou acender a minha fogueira. Ele se ajoelha diante da fogueira, leva o seu pensamento a Deus, e a fogueira é acesa. Então o povo, diante daquilo tudo, fica: meu Deus, ele está certo, né? E ali ele consegue angariar, se assim eu posso dizer, uma boa parte da população. O rei fica desesperado com aquela situação e Elias, nesse momento, chama a população, né? Está lá no capítulo 18, versículo 40, e pede que a população, então, prendam os profetas e os degolem. E a população faz, né? Diante do que ele tinha feito, até eu iria degolar, né? Enfim, era um número muito grande de profetas, né? O rei volta para o castelo, conversa com Jezabel, e daí uma série de outras situações acontecem. Mas é nesse momento que Elias começa a despertar o seu povo para a questão dos profetas de Baal. E aí a população começa a ver toda aquela situação com outro olhar. Mas o estudo não é de Elias, né? Teriam outras questões para falar, outras histórias, outras colocações que estão no capítulo 18, mas o estudo não é sobre Elias, é só para a gente começar a entender o que eu falei lá da linha do tempo, né? Dos espíritos que se colocaram para vir à Terra para nos auxiliar nessa caminhada. Pois bem, vamos então a João Batista, né? João Batista, seu pai era Zacarias, sacerdote da ordem de Abias. Sua mãe Isabel, filha de Arão, prima de Maria, mãe de Jesus. Então vamos lá. Zacarias, como sacerdote, entra no templo e vai ao local sagrado do templo para acender o incenso. Lá dentro, ele recebe a visita, se eu posso dizer, do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel relata para ele que sua esposa vai ficar grávida. E ele: como assim? Eu já estou idoso. Isabel também. Isso não vai rolar, né? E ele: não vai acontecer, ela vai ficar grávida. Seu nome será João. Mas, contudo, como não creste no que te disse, ficarás mudo e não poderás falar até que a criança nasça. Fala o anjo Gabriel para ele. As minhas palavras irão cumprir-se no devido tempo. Então, a partir daquele momento, Zacarias fica mudo. Pois bem, um belo dia, Maria vai visitar Isabel, já grávida, né? E esse relato tem lá em Lucas, capítulo 1, versículos de 39 até 80, mas eu coloquei aqui só até o 45, né? Que é quando as duas se encontram. Alguns dias mais tarde, Maria foi apressadamente às terras montanhosas da Judéia, a vila onde Zacarias morava, para visitar Isabel. Quando Maria saudou a prima, um menino de Isabel saltou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande contentamento, Isabel exclamou, dirigindo-se a Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o filho que estás a gerar.
uma grande honra ser visitada pela mãe do meu Senhor. Quando me deste a tua saudação, no momento em que ouvi a tua voz, o menino saltou de alegria dentro de mim. És feliz por teres acreditado que Deus cumpriria as coisas que te foram ditas. Então, assim, antes do nascimento de João, acontece um belíssimo fato, que é a presença do anjo Gabriel. Durante a gravidez de João, Isabel sente, ao ver Maria, que Maria carregava em seu ventre alguém também muito especial. Pois bem, quando João nasce, naquele tempo era comum batizar um filho com o nome de quem já é da família, né? E aí lá o povo que foi visitar Isabel, porque imagina, né? Uma senhora naquela época grávida e conseguiu dar à luz. Foi, se assim a gente pode dizer, a sensação do momento, né? E aí estavam todos lá naquela euforia e tal, Zacarias ainda mudo. E as pessoas começaram a chamar ele de Zacarias. E aí vira Isabel e fala, não, ele vai se chamar João. Não, mas você não tem ninguém, nenhum parente chamado João. E enquanto está naquele atrito, Zacarias vai, pega lá uma pedra e escreve que o nome dele vai ser João. E aí, ao escrever, ele, naquele momento, dizia a Deus, né? Realmente o anjo Gabriel estava certo. Realmente o nome dele tem que ser João, porque o anjo Gabriel já tinha falado com ele. E aí, nesse momento, Zacarias, logo após escrever, cheio do Espírito Santo, que a gente sabe que foi uma mensagem, mediúnica, falou em nome de Deus. O cântico de Zacarias, muito bonito. Para quem estava mudo durante toda a gravidez, né? E ele fala o seguinte: louvem o Senhor, o Deus de Israel, porque veio dar auxílio ao seu povo e o salvou. Agora, manda-nos um Salvador poderoso da descendência do seu servo, rei Davi, conforme prometeu através dos santos profetas há muito tempo. Alguém que nos livre dos nossos inimigos e de todos os que nos odeiam. Teve piedade dos nossos antepassados, sim, do próprio Abraão, lembrando-se da aliança sagrada que com ele fez, dando-nos o privilégio de servir a Deus sem receio, libertos dos nossos inimigos, tornando-nos santos e aceitáveis, aptos para estar na sua presença para sempre. E tu, meu filho, serás chamado profeta do Altíssimo, porque prepararás o caminho para o Senhor. Dirás ao seu povo como achar a salvação. Olha, aqui ele já diz. Dirás ao seu povo como achar a salvação. Não te dará de presente, mas sim achar a salvação, através do perdão dos pecados. Tudo isto porque a misericórdia do nosso Deus é muito grande e porque o sol divino está prestes a brilhar sobre nós, para dar luz aos que se encontram sentados na escuridão, na noite da morte, e guiar-nos pelo caminho da paz. Então percebam, desde do ventre, desde a vinda de João Batista, já é cercado de situações, podemos chamar misteriosas? Podemos, mas de situações que as pessoas pudessem
já começar a observar que algo acontecia ali, que algo tinha naquela criança que estava por vir. E esse cântico está em Lucas, capítulo 1, tá? E começa no versículo 67. Então, toda essa preparação da vinda de João Batista já foi sinalizando, né? Como que ele ia ser concebido, com o encontro de Maria com Isabel e as sensações que elas sentiram, o nascimento, né? Quando Zacarias volta a falar, que era para falar, olha, vocês prestem atenção nessa criança. Essa criança está trazendo aí algo importante para a humanidade, para vocês, para nós. Bom, e aí, lá no livro Boa Nova, que foi nos mandado por Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, no capítulo 2, tem uma passagem muito bonita que eu tentei resumir aqui, que ela é um pouquinho longa, mas já é sobre a convivência de João e Jesus ainda criança, e como essas mães observavam essas crianças, né? E aí relata que certo dia os dois lá brincando, né, de pescadores, crianças jogando no lago barquinhos de madeira feito pelo pai de Jesus, e as mães ali observando, as crianças começam a conversar. E aí elas falam, né, estavam conversando assim amorosamente sobre seus filhos. Isabel comenta que seu filho João, mesmo com pouca idade, quase sempre está caminhando ao longo das estradas, pensando no que seria melhor para a humanidade, como ele poderia fazer para ajudar as pessoas que tanto necessitam. Isabel começa a comentar então com Maria que ela tem observado isso em seu filho. Maria diz então para Isabel, essas crianças trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. E Maria continua, meu filho Jesus também é assim. Muitas vezes vou encontrá-lo sozinho junto das águas, pensando. Algumas vezes encontro Jesus conversando na beira da longa estrada com viajantes de outras cidades muito distantes. Ele fala da caridade, traz esperança para esses viajantes e enche seus corações com bondade. E continua. Opa, desculpa, deixa eu voltar. Maria relata surpresa com as palavras caridosas de bondade de Jesus, que dirigia as lavadeiras que lavavam roupas na beira do lago. Todas elas prestavam muita atenção e aprendiam muito com as palavras de Jesus. Jesus também demonstrava carinho e atenção aos mendigos sofredores que passavam pelo caminho falando de sua comunhão com Deus e da fé, do amor, da esperança. Consolava todos eles com suas doces palavras. Isabel e Maria se despedem, João e Jesus se abraçam fortemente e se despedem. E Jesus ainda diz que João começará a viver e espalhar as palavras de esperança e amor que Deus lhe ensinou, porque ele era um grande amigo de Cristo. Olha que bonito. Então, já na infância, as mães observavam os corações de seus filhos, as atitudes de seus filhos, e sabiam que seriam homens especiais, né? No nosso estudo aprofundado da doutrina espírita, lá no livro 1, módulo 2, roteiro 3, fala sobre João Batista e eu retirei de lá, fiz uns destaques desse estudo aprofundado. Lá relata que João Batista veio de uma linhagem sacerdotal. Como nós vimos, o pai dele era sacerdote, mas nunca seguiu o sacerdócio, pelo menos não na forma como seu pai praticava. Adotou um modo de vida simples, ascético, alimentando-se com frugalidade, de mel e gafanhotos, e vivendo mais tempo no deserto da Judéia.
Então, depois de um certo tempo, os estudos relatam que seu pai desencarnou. Ele ainda era muito jovem, então, como era de costume, os filhos mais velhos deveriam tomar conta de seus pais e da sua mãe. Então, ele tomou conta da mãe, e só depois que a mãe desencarnou, ele toma esse rumo dele, ele se desfaz de tudo da família, de todos os bens da família, e vai para o deserto, para poder começar a sua preparação para a missão que ele tinha, né? Ele acreditava muito no Senhor, mas ele não acreditava como a religião que a família dele profetizava, né? Então, após o período passado no deserto, João Batista inicia sua pregação. Com zelo profético, ele anunciava a vinda do reino dos céus. A pregação de João Batista, todavia, era contundente, desagradando a muitos, e em consequência, claro, né? Se ele era firme, se ele falava coisas que as pessoas não queriam ouvir, ele começou a desagradar. Revelava um temperamento ardente e apaixonado. As multidões que o ouviam incluíam publicanos e prostitutas. Então veja, ele já começa a fazer o que Jesus lá na frente fez, né? Ele começava a juntar as multidões e, como é que se diz? Começava a falar sobre mudanças de atitude, principalmente mudança moral, né? E esse é um dos problemas que ele tem com o reinado na época, que ele criticava Herodes por ter um casamento com a sua cunhada, com a mulher do seu irmão, né? Então, ela já não gostava dele, muito menos o Herodes, porque ele vivia falando sobre isso e os acusando publicamente de imorais, enfim. Então, aí já começavam as complicações, né, dele com o reinado da época. E João Batista desagradava também os sacerdotes. Aí ele acabou, né? Ele acabou com toda qualquer possibilidade de ter algum grupo na sociedade que o defendesse, a não ser os publicanos e as prostitutas que não tinham voz. Então, ele começou a desagradar os sacerdotes porque introduziu modificações nas práticas religiosas do judaísmo. Em primeiro lugar, estabelece no batismo pela água uma forma de renascimento ou metáfora da redenção espiritual, né? O que o judaísmo não tinha. Então, isso é uma das primeiras atitudes que ele toma e que começa a implicar, os sacerdotes já começam a não ver isso com bons olhos, né? Outro ponto provocador de sérias controvérsias religiosas entre o clero judaico foi o fato de João não fazer caso do templo judaico e de seus ritos. O pai era um sacerdote, então ele tinha por obrigação a seguir os ritos do clero judaico, né? E ele não fez isso, ele foi na contramão. Talvez a rejeição dos sacerdotes a João tenha relação primordial com a onda generalizada da repulsa à corrupção do templo e dos seus sacerdotes no século I depois de Cristo, e que foi asperamente criticada pelo precursor. A família real também detestava João Batista, porque dele recebia em público constantes críticas a respeito do modo indecoroso que viviam. Então, ou seja, a fala dele começou a incomodar o topo da sociedade. Bom, vamos caminhando. Mas a gente fala tanto, né? João Batista, o precursor. O que afinal de contas, significa precursor?
que ou que precede, anuncia, prenuncia, prepara ou indica a vinda ou acontecimento de, que ou que vai adiante, anuncia algo de novo, ou se antecipa a alguém ou algo, que ou que se manifesta ou vem antes de ou da origem. Então, ou seja, João Batista é o que veio antes de Jesus começar a falar, começar a preparar os ouvidos e os corações do povo da época para o que Jesus iria vir mais adiante a anunciar. Que é todo esse Novo Testamento, essas novas orientações que Jesus ia colocar. Então vamos lá. Em Marcos capítulo 1, versículo 6 ao 6 ao 8, diz o seguinte: João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E o interessante é que tem algumas anotações de alguns historiadores que diz que Elias se vestia da mesma forma, com essas roupas de couro, de pelos de camelo. E ó, ele veio bem antes de João, né? E esta era a sua imagem. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias da sua sandália. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Ou seja, na sua simplicidade, na sua humildade, ele sabia que viria alguém, Jesus, que seria tão elevadamente superior a ele, espiritualmente falando, que ele não era digno de desamarrar as sandálias de Jesus. E que esse sim iria modificar, trazer novidades, ensinar a população, a humanidade, a como se salvar, a como se socorrer, a como continuar a sua evolução, né? Em Mateus, capítulo 11, versículos 11 ao 15, tem relatos do próprio Jesus sobre João Batista. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, aqui, nascido de mulher, na carne, João Batista era o melhor naquela época. Mas no reino dos céus havia espírito superior a João Batista. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se operam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Veio Moisés, profetizou Elias, que profetizou João, e que por aí foi, né? E se quereis dar crédito, este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha. Então Jesus falou com todas as letras que João Batista era Elias. Não ressuscitado, mas reencarnado. Mas como naquela época, até hoje, a gente fala sobre reencarnação e muitas pessoas não entendem. Como assim reencarnar? Que isso? Né? Então imagina naquela época. Hoje nós já temos os ensinamentos de Kardec, as explicações nos livros básicos, e muitas pessoas ainda não conseguem entender esse conceito de reencarnação. Na Idade Média, então, era inimaginável, né?
Então vamos lá. Em Mateus, capítulo 17, versículos de 9 a 13, nos fala sobre a transfiguração de Jesus, que estavam lá presentes Pedro, Tiago e João. E nesse momento, né, que Jesus vai rezar lá no monte, que acontece essa transfiguração, aparece durante essa prece Moisés e Elias. E os três assistem, né? Tiago, Pedro e João, aquela imagem sublime. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Porque ele sabia o que iria acontecer, estava prestes a acontecer. Então, eles só poderiam contar depois deste momento. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas? Porque quem eles viram ali foi Elias. Então, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então, só nesse momento que os discípulos começaram a entender que João Batista era eles o Elias. Vocês imaginem assim, na cabeça deles naquele momento, o leque de perguntas, de inquietações que não surgiram na cabeça dos três, né? Mas Jesus confirmou. Então eles acreditaram. E entenderam, né? Vamos lá. A morte de João Batista. Ela está descrita em Mateus capítulo 14, versículos de 6 a 12. Todavia, uma festa de anos de Herodes, a filha de Herodíade, agradou-lhe muito pela forma como dançou. Então jurou-lhe dar-lhe o que ela quisesse. Ah, meu Deus. Aí Herodes se viu numa situação complicada, né? Porque ele falou: vou te dar tudo que você quiser, qualquer coisa, é só você pedir. Mas será que ele deve ter pensado que a menina iria pedir joias, né? Enfim. A jovem, incitada pela mãe, Herodíade, então pediu. Porque Herodíade tinha uma raiva de João Batista muito grande, né? Muito grande, porque ele vivia em público falando mal dela, falando da família, né? Deixando ela numa situação constrangedora. Então ela tinha muita raiva dele. Dá-me a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei ficou triste. Na realidade, a tristeza dele foi por medo, né? Porque ele tinha medo, porque João Batista tinha a população a seu favor. E tinha um grande leque de pessoas que o ouviam, que gostavam dele, que gostavam das coisas que ele falava. Então ele ficou com medo. Além de ter ficado triste, ele ficou com medo de que o palácio fosse invadido pela população. Ele ficou triste com o pedido, mas comprometido pelo juramento feito diante dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ele pedira, porque João Batista já estava preso no calabouço do castelo. Assim João foi degolado no cárcere, a sua cabeça foi trazida numa bandeja e entregue à jovem, que a levou à mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o sepultaram, contando a Jesus o sucedido. Enfim, diz alguns historiadores que a filha de Herodíade
aceitou, não sei se é fato, aceitou fazer esse pedido porque a mãe a forçou, né, a fazer esse pedido, que a moça mesmo não tinha o motivo para. Mas como a mãe estava forçando, ela cedeu ao pedido da mãe. Bom, lá no nosso estudo aprofundado da doutrina espírita, nos fala ainda que João Batista é o símbolo do cristão que se sacrifica pela verdade. Todavia, João Batista não sofreu unicamente pela verdade que pregava. Em virtude da lei de causa e efeito, sabemos que não há efeito sem causa. Por conseguinte, para que João Batista sofresse a pena de decapitação, é porque ainda tinha dívidas de encarnações anteriores a pagar. Pensando, né? Poxa, mas o cara era o precursor de Jesus. Ele veio preparar para Jesus. Ele era o cara. E mesmo assim foi decapitado. É porque ele tinha, realmente, dentro das leis de Deus de causa e efeito, e as leis de Deus são justas, ninguém fica devendo um cente. Então a gente começa a pensar, né? Apesar do alto grau de espiritualidade que tinha alcançado, João teve de passar pela mesma pena que infligira aos outros. De fato, se João Batista era Elias, vocês lembram o que Elias fez lá atrás, com os profetas de Baal? Poderíamos ver nessa decapitação o saldo da dívida que tinha contraído quando, como Elias, mandou decapitar os sacerdotes de Baal. É a justiça divina que se cumpre, nada deixando sem pagamento, né? Então, assim, a gente começa a entender por que ele foi decapitado. Porque ao primeiro momento a gente acha um absurdo, mas quando a gente começa a analisar, sabendo que ninguém fica devendo um centavo, a gente também começa a ficar preocupado. A gente entende, e aí a gente começa a compreender os motivos de que João foi decapitado. Ele se preparou, ele teve um nascimento diferenciado, ele foi preparado, ele se preparou no deserto e foi decapitado. E olha que interessante, né? Para alguns, João Batista no Espiritismo, para alguns espíritas, Elias reencarnou como João Batista. Isso é interessante porque eu achei naquele Wikipédia que a gente sabe que ali são pessoas que colocam seus estudos, seus conhecimentos, e ali aquela enciclopédia ela vai sendo abastecida, né? E eu achei isso muito interessante. Mais tarde teve outras experiências reencarnatórias, como sacerdote druida entre o povo celta na Bretanha, depois como reformador Jean Hus, em 1369 e 1415, na Boêmia. Na França, foi Hippolyte Léon Denis Rivail, 1804 a 1869, que utilizava o pseudônimo Allan Kardec como codificador do espiritismo. Sua última existência corpórea se deu no Brasil, como Alziro Zarur, 1914 a 1979, fundador da Legião da Boa Vontade, entidade de cunho espiritualista universalista. Outra corrente afirma ter sido o Oceano de Sá, em 1911 até 1985, fundador da Cidade Eclética, reconhecido como tal por diversas escolas sérias e reconhecidos mundialmente, embora o mesmo não assumisse publicamente, pois nunca achou necessário
e não queria tirar proveito algum de tal reconhecimento. Tais divergências quanto às reencarnações de João Batista se tornam uma questão de fé, dada a impossibilidade de serem atestadas cientificamente, segundo essa enciclopédia. Até Kardec eu achei outros pesquisadores falando a respeito. Essas outras de baixo eu só achei aqui na Wikipédia. Mas, como a gente está sempre acompanhando nos estudos, né? Ontem, ao realizar o nosso Evangelho no lar, a minha querida Isabel Cristina abriu na seguinte página. E aí eu quero ler na íntegra para vocês. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sobre o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, o que o espírito mais estudiosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente possível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para que nada tem em comum com o antigo. A palavra ressurreição nada tem em comum fisicamente falando, tá, gente? A palavra ressurreição podia, sim, aplicar-se a Lázaro. Ele ressuscitou, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença dele, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Imagina, nós vimos na linha do tempo quanto tempo levou entre Elias e João Batista, o nascimento de João Batista, né? Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de que eu te haja dito ser precioso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto.
Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Está em João, capítulo 3. E aí continua. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso, nasças de novo. Que haja dito ser preciso, nasças de novo. Ou seja, a gente não precisa de atestado da ciência. A gente tem o ensinamento de Jesus que nos fala sobre essa reencarnação, que nos fala que precisamos nascer novamente. E o que é da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. O interessante é que João Batista, ele é citado em outras religiões, né? Ele é citado no catolicismo, ele é citado pelos nossos irmãos evangélicos, ele é citado no judaísmo, enfim, em tantas outras. Então, João Batista teve sim a sua importância, está registrado no Evangelho. A gente pode dizer que João Batista foi o nosso primeiro cristão, porque ele acreditava, ele já sabia de Cristo muito antes de qualquer outro. Imagina, o primeiro cristão foi João Batista, sem ter ouvido ainda as explanações de Jesus. Porque foi João Batista que começou primeiro a juntar o povo e a falar, né? Ele sabia de Cristo, da sua missão de preparar a humanidade para os ensinamentos de Jesus. Teríamos muito mais coisa para falar de João Batista, mas não podemos nos alongar, porque fica um estudo cansativo, né? Mas gostei muito de fazer. Tinha algumas dúvidas que acabei tirando durante esse estudo. Espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido tirar alguma dúvida. E eu acho que o mais importante disso tudo é estarmos juntos, né? Estudando, ouvindo, aprendendo sempre um pouquinho mais, né? Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Jesus por mais esse estudo, por mais essa oportunidade de termos essa tecnologia a nosso favor, para que possamos juntar os nossos corações, os nossos pensamentos e continuar os estudos da nossa querida doutrina, que nos acalenta, que nos conforta, que nos fortalece e nos estimula para que continuemos na nossa caminhada. Se João Batista, um espírito que o próprio Jesus falou que era dentre os filhos das mulheres aqui no planeta, era o espírito mais evoluído, mas que nos céus
haviam espíritos mais evoluídos que eles. E se o próprio João Batista, que foi o precursor de Jesus, necessitou retornar outras vezes a esse planeta para prova, para expiação, não sei, ou apenas para continuar ajudando a humanidade. Nós só temos a agradecer. Agradecer a esse irmão por amar a Jesus e vir nos preparar para os ensinamentos que iríamos receber. Obrigada, mestre querido, por todo o cuidado durante toda a história da nossa humanidade e nos preparar passo a passo, como bebês que começam a engatinhar e que a cada momento estamos prontos para mais uma etapa e sempre amparados pela essa espiritualidade de amor desses irmãos benevolentes como João Batista. Obrigada, Mestre Jesus, e continue, Senhor, governando o nosso planeta, nos protegendo, nos amparando, hoje e sempre. Graças a Deus.